Sr. Presidente, Srs. Deputados, doutora Cristina Casalinho, aproveito para a cumprimentar e, antes de mais, dizer-lhe que nós estamos hoje aqui para falar sobre o plano de atividades do IGCP e, portanto, não necessariamente da retransmissão das obrigações, uma vez que isso foi matéria tratada na Comissão de Inquérito, onde teve a amabilidade de nos responder com uma análise técnica muito bem fundamentada e que eu, desde já, gostaria de elogiar, assim como elogiar os acrescentos que acabou de fazer agora, que eu acho que são muito elucidativos. O Dr. Mourinho Félix trouxe-nos aqui um vídeo que tinha 300 visualizações, acho eu, no YouTube, sobre os supostos investidores internacionais, enfim, fantasmas, que pelos vistos nunca investiram em dívida pública, aqui nos disse, mas que ameaçam deixar de investir. Portanto, nunca investiram e agora ameaçam deixar de investir. Agradeço-lhe o seu esclarecimento, que acho que é muito pertinente, apesar de não ser a matéria que nos traz cá. 2020 foi um ano muito particular por causa da pandemia. A dívida do Estado português aumentou, nomeadamente as necessidades de financiamento, como sabemos, em 17,3 mil milhões de euros, fixando-se em 268,3 mil milhões de euros, e não for ao BCE intervir com o seu programa de compra de ativos sem precedentes, de mais de 1.800 mil milhões de euros, os investidores teriam desaparecido, a liquidez no mercado teria desaparecido, os spreads da República teriam provavelmente aumentado, não só em Portugal, certamente, mas também em Portugal, e provavelmente o rating da República teria sido alterado, uma vez que deixaria de haver a almofada de conforto do Banco Central Europeu. Portanto, se há um herói em 2020, no que diz respeito a estas matérias da dívida, foi o Banco Central Europeu, tanto quanto nos é dado a entender, e depois também as instâncias europeias que criaram mecanismos de financiamento que não existiam antes para fazer face à pandemia. No entanto, isto não evitou que as colocações que foram feitas em 2020 ocorressem num contexto que contradiz aquilo que vinha acontecendo desde 2019, que é houve a necessidade de fazer colocações num prazo relativamente mais curto e não prazos tão longos, embora necessariamente aquilo que foi angariado com estas colocações, tanto quanto nos é dado a entender, não é suficientemente expressivo, tendo em conta todo o estoque da dívida e, portanto, ainda que haja um pico de prazos mais curtos, quando eles começarem a vencer no futuro, parece-nos que isso eventualmente poderá ser gerível facilmente pelo IGCP se as condições económicas não piorarem ou não se tornarem mais adversas, mas também gostava de ouvir relativamente a isso. A República Portuguesa tem vindo a trocar dívida curta por dívida longa e eu gostava de perceber, tendo em conta o prazo médio, na ordem dos 7 anos ou 7, qualquer coisa, qual é a expectativa ou qual é a estratégia do IGCP nesta matéria, isto é, qual é que seria o prazo ótimo, se é que podemos fazer esta pergunta desta forma, em termos de prazo médio de pagamento da dívida da República. Claro que temos dívida mais curta, dívida mais longa, mas o que é que seria o ideal? Vi também aqui os seus esclarecimentos muito avisados, portanto, nas dívidas longas nós conseguimos poupar dinheiro, ou pelo menos temos conseguido, o contraria também, eventualmente, alguma visão que às vezes alguns partidos têm sobre esta matéria. Recentemente, um relatório de acompanhamento da Comissão Europeia para Portugal, que veio apontar, portanto, o Post-Program Surveillance Report da primavera de 2021, de junho de 2021, que também foi noticiado aí na imprensa, veio apontar fragilidades macroeconómicas na economia portuguesa. Também gostava de ouvir sobre isso, nomeadamente o forte impacto ou a dependência que temos do setor do turismo e o impacto que a pandemia teve no setor do turismo. Portanto, se há aqui riscos que o IGCP tenha identificado, como é que os contorna, se os investidores internacionais costumam fazer perguntas sobre esta matéria, gostava de ouvir e gostava também de ouvir falar sobre o estoque da dívida privada. Nós estamos a falar do estoque da dívida pública, mas também era importante perceber qual é o estoque da dívida privada, juntamente somada com a dívida pública, quanto é que estamos a falar e quanto é que era, por exemplo, quando tivemos a necessidade da intervenção da Troika, nesses malogrados anos de governação socialista, que levaram à necessidade de Portugal negociar um plano de ajustamento assinado pelo Partido Socialista, devo dizer, não é? Gostava também de perceber isto, qual é a análise que faz, que riscos é que, com o incumprimento, eventualmente, dos créditos à banca, que riscos é que podem
emergir desta circunstância. O Governo gastou menos em 2020 do que aquilo que prometeu, e já que o IGCP acumulou excedentes em 2020, eu gostava de perceber se o IGCP foi mal instruído ou direcionado, tendo em conta o documento do Orçamento de Estado suplementar, ou seja, quando tem necessidade de fazer colocações no mercado, tem porque o Orçamento de Estado apresenta determinadas necessidades, só que, pelos vistos, o Governo decidiu não executar o orçamento que apresentou a esta Assembleia. E, portanto, o IGCP andou a trabalhar com base em previsões que estavam erradas ou que o Governo não queria cumprir. E eu gostava de perceber se as orientações que o IGCP usou para poder fazer as colocações, nomeadamente sindicadas, partiu ou levou em linha de conta um Orçamento de Estado suplementar que não foi executado pelo Governo, apesar de ter apresentado essa matéria aqui no Parlamento. E uma última pergunta, uma vez que estou em cima do meu tempo: quanto é que falta pagar ainda dos empréstimos da Troika que resultaram desses malogrados anos, como disse há pouco, de governação socialista? Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Carneiro. A palavra à Sra. Presidente do IGCP, Cristina Casalinho. Faça favor. Muito obrigada, Sr. Deputado, muito obrigada, Sr. Presidente. Eu lamento, mas não consegui, não consegui apanhar qual é que era a primeira pergunta que me colocou. Não se importava de repetir, se faz favor. Eu achei que é qualquer coisa relacionada com picos de reembolso, mas sinceramente Sim. não apanhei. Sim, sinteticamente, portanto, nós em 2020, as colocações que foram feitas, portanto, havia necessidades de financiamento da República superiores face a 2019, por causa da pandemia, e essas colocações acontecem com prazos inferiores àquilo que o IGCP vinha conseguindo antes da pandemia, o que significa que daqui a 5, 6 ou 7 anos, tendo em conta as maturidades das colocações que foram feitas, o IGCP vai ter necessidade de fazer uma gestão destes picos. Eles não são muito significativos, tendo em conta o estoque total da dívida, mas gostava de perceber que análise é que fazem também sobre essa matéria. Obrigado.